saber iluminar o meu caminho. Vem, qual sol e luz, trazendo o dia com carinho. Vem abrir espaço de amor pra nossa gente, que faz da paz a mais forte corrente. Que a tua luz venha acender de amor e graça os corações, irradiando esperanças multidões. Vem fecundar hoje a nossa procura e espalhar. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja conosco. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda a mais um momento de reflexão da mensagem de Nossa Senhora. A mensagem de Nossa Senhora é trazida pelo Padre Gobi nesse livro azul, aonde Maria ela vem nos trazendo grandes mensagens para que a gente possa compreender o que estamos vivendo e por que estamos vivendo, esses momentos difíceis, tanto na nossa vida familiar, quanto na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual. E aí a gente vai compreendendo as mensagens de Maria que está relacionada a esse nosso convívio. E hoje tem uma mensagem bastante grande que ela vai nos mostrar o amor à Eucaristia. Está da página 643 a 649 do livro 25ª edição. Então, vamos para a leitura. Rúblio, Itália, 21 de agosto de 1987. Memória litúrgica de São Pio X, durante a recitação do Santo Texto, mensagem dada de viva voz. Mãe da adoração e da reparação. Filhos prediletos, estou contente por terdes subido aqui, como pequenas crianças que se deixam levar nos meus braços maternos. Tornai-vos cada vez mais pequeninos, mais dóceis, puros, simples, abandonados a mim e fiéis. Com teu saber iluminar o meu caminho. Como é grande a alegria que o meu coração de mãe experimenta quando vos possa levar a todos como homenagem preciosa e perfumada para oferecer ao meu Filho Jesus, realmente presente no sacramento da Eucaristia. Eu sou a mãe da adoração e da reparação. Ao lado de cada sacrário da terra está sempre a minha presença materna. Esta minha presença materna forma um novo e amoroso sacrário para a
solitária presença do meu Filho Jesus. Constrói um jardim de amor para a sua contínua permanência no meio de vós. Forma uma harmonia celeste que o envolve de todo o encontro do paraíso nos coros dos anjos que o adoram, na jubilosa oração dos santos, na sofredora aspiração de tantas almas que se purifica no purgatório. No meu coração imaculado, todos formam um concerto de adoração contínuo, de oração incessante e de profundo amor a Jesus, realmente presente em cada sacrário da terra. Hoje, o meu coração de mãe está entristecido e profundamente ferido, porque vejo que ao redor da presença divina de Jesus na Eucaristia há tanto vazio, tanto abandono, tanto desleixo, tanto silêncio. Ó Igreja peregrina e sofredora, da qual sou mãe, Igreja que és família de todos os meus filhos, arca da nova aliança, povo de Deus, deveis compreender que o centro de tua vida, a fonte da tua graça, a nascente da tua luz, é o princípio da tua ação apostólica, se encontra somente aqui no sacrário, onde Jesus está realmente constanteado. Jesus está presente no sacrário para te ensinar. Jesus está presente no sacrário para te ensinar a crescer, para te ajudar a caminhar, para te reformar no teu testemunho, para te dar coragem na evangelização, para ser o teu sustento em todo o teu sofrimento. Igreja peregrina e sofredora destes tempos, que és chamada a viver a agonia do Getsêmani e a hora sangrenta do teu Calvário. Hoje quero trazer-te aqui comigo, prostrada diante de cada sacrário, num ato de perene adoração e de reparação, para que também tu possa repetir o gesto que a tua Mãe Celeste sempre faz. Eu sou a Mãe da adoração e da reparação. Na Eucaristia, Jesus está realmente presente com o seu corpo, com o seu sangue, com a sua alma e com a sua divindade. Na Eucaristia está realmente presente Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele Deus que nele eu vi em todos os momentos de sua vida terrena, embora escondido sob o véu de uma natureza frágil que se
desenvolvia através do ritmo do tempo e do seu crescimento humano. Com um contínuo ato de fé, eu sempre via no meu Filho Jesus o meu Deus. Eu o adorava com um profundo amor. Adorava-o quando estava ainda custodiado no meu seio virginal, como um pequeno rebento, e amava-o, nutria-o, fazia-o crescer, dando-lhe o meu próprio sangue e a minha própria carne. Adorava-o depois do seu nascimento, contemplando-o na manjedoura de uma gruta pobre e desprovida de tudo. Adorava o meu Deus no menino Jesus que crescia, adolescente que se desenvolvia, no jovem debruçado sobre o trabalho de cada dia, no Messias que cumpria a sua missão pública. Adorava-o quando era rejeitado e repelido, quando era traído, abandonado pelos seus e renegado. Adorava-o quando era condenado e vilipendiado, quando era flagelado e coroado de espinho, quando era conduzido ao patíbulo e crucificado. Adorava-o ao pé da cruz, num ato de infável sofrimento, e quando era conduzido e depositado no sepulcro. Adorava-o depois da sua ressurreição, quando me apareceu em primeiro lugar, no esplendor do seu corpo glorioso e na luz da sua divindade. Filhos prediletos, por um milagre de amor que só no paraíso conseguireis compreender, Jesus concedeu-vos o dom de permanecer sempre entre vós na Eucaristia. No sacrário, sobre o véu do pão consagrado, está custodiado o mesmo Jesus que eu, em primeiro lugar, vi depois do milagre da sua ressurreição. O mesmo Jesus que apareceu no fulgor de sua divindade aos 11 apóstolos e muitos discípulos, a Madalena que chorava, as piedosas mulheres que o tinham seguido até ao sepulcro. No sacrário, escondido sobre o véu eucarístico, está presente o mesmo Jesus ressuscitado, que apareceu a mais de 500 discípulos e que se manifestou com o seu majestoso fulgor ao perseguidor Saulo no caminho de Damasco. E o mesmo Jesus que está sentado à direita do Pai, no fulgor do seu corpo glorioso e da sua divindade, ainda que, por vosso amor, se oculte sob a cândida aparência do pão consagrado. Filhos prediletos, hoje deveis crer mais na sua presença entre vós
deveis difundir com coragem e força o vosso convite sacerdotal, para que todos voltem a ter uma fé forte na presença real de Jesus Cristo na Eucaristia e o testemunho. Deveis orientar toda a Igreja para que volte a reunir-se diante do sacrário como a vossa Mãe Celeste, em ato de perene reparação, de contínua adoração e de oração incessante. A vossa oração sacerdotal deve tornar-se totalmente oração eucarística. Peço que se volte a fazer novamente em toda a parte as horas de adoração diante de Jesus exposto no Santíssimo Sacramento. Desejo que aumente a homenagem de amor para com a Eucaristia e que esta homenagem se torne manifestada também através de sinais sensíveis e tão indicativos de vossa piedade. Rodeai Jesus Eucarístico de flores e de luzes, envolvei-o de delicada atenção, aproxima-vos dele com gesto profundos de genuflexão e de adoração. Se soubesseis como Jesus Eucarístico vos ama, como um pequeno gesto de vosso amor o enche de alegria e de consolação. Jesus perdoa muitos sacrilégios e esquece uma infinidade de ingratidões perante uma gota de puro amor sacerdotal, que se depõe no cálice do seu coração eucarístico. Sacerdote e fiéis do meu movimento, ide muitas vezes diante do sacrário, vivei diante do sacrário, rezai diante do sacrário, que a vossa oração seja uma oração perene de adoração e de intercessão, de agradecimento e de reparação. Que a vossa oração se una ao cântico celeste dos anjos e dos santos, às súplicas ardentes das almas que ainda se purificam no purgatório. Que a vossa oração sintetize as vozes de toda a humanidade, que deve se prostrar diante de cada sacrário da terra em ato de perene gratidão e de contínua ação de graça, porque na Eucaristia Jesus Cristo está realmente presente. Permanece sempre convosco e está a esta sua presença torna-se a cada vez mais forte, resplandecerá no mundo como um sol e marcará o início de uma nova era. A vinda do reino glorioso de Cristo coincidirá com o maior esplendor da Eucaristia. Cristo instruirá o seu reino glorioso no triunfo universal do seu reino eucarístico.
que se desenvolverá com todo o seu poder e terá a capacidade de mudar os corações, as almas, as pessoas, as famílias. A sociedade é a própria estrutura do mundo. Quando tiver instituído o seu reino eucarístico, Jesus levar-vos-á a gozar desta sua presença habitual que percebeis de uma maneira nova e extraordinária. E elevar-se-á a fazer a experiência de um segundo renovado e mais belo paraíso terrestre. Mas a vossa presença junto do sacrário não seja apenas uma presença de oração, mas também de comunhão de vida com Jesus. Jesus está realmente presente na Eucaristia porque quer entrar numa contínua comunhão de vida convosco. Quando ides diante dele, ele vos vê. Quando lhes faleis, ele vos escuta. Quando lhes confiais qualquer coisa, ele acolhe no seu coração cada palavra vossa. Quando lhe pedir, ele sempre vos atende. Ide diante do sacrário para estabelecer um relacionamento de vida simples e cotidiana com Jesus. Aproximai-vos do sacrário para procurar Jesus com a mesma naturalidade com que procureis um amigo, com que confiais na pessoa que vos são querida, com que sentis necessidade de amigo que vos ajudem. Fazei de Jesus o amigo mais querido, a pessoa de vossa maior confiança, mais desejada e mais amada. Dizei a Jesus que o amais. Repeti-o frequentemente, porque é somente isso que o faz imensamente feliz, que o consola de todas as ingratidões, que o recompensa de todas as traições. Jesus, tu és o nosso amor. Jesus, tu és o nosso único grande amigo. Jesus, nós te amamos. Jesus, nós estamos apaixonados por ti. De fato, a presença de Cristo na Eucaristia tem, sobretudo, a função de vos fazer crescer numa experiência de verdadeira comunhão de amor com Ele, de modo que nunca mais vos sintais sozinho, visto que Ele ficou aqui na terra para estar sempre convosco. Deveis ir diante do sacrário também para colher o fruto da oração e da comunhão de vida com Jesus, que se desenvolve e amadurece na vossa santidade. Filhos prediletos, quando mais a vossa vida se desenvolver totalmente aos pés do sacrário, em íntima união com Jesus na Eucaristia, tanto mais crescereis na santidade. Jesus Eucarístico torna-se o modelo e a forma de vossa santidade. Ele vos leva
a pureza do coração, a escolher e a desejar a humildade, a viver na confiança, no abandono amoroso e fiel e filial. Jesus Eucarístico torna-se a nossa forma de vossa santidade sacerdotal, que alcançareis por meio de uma imolação contínua e escondida, de uma contínua presença de amor para com os irmãos, de uma capacidade de acolher em vós os sofrimentos e as cruzes de todos, de uma possibilidade de transformar o mal em bem e de atuar profundamente para que as almas que vos foram confiadas sejam conduzidas por vós à salvação. Por isso, vos digo, chegaram os tempos em que vos quero todos diante do sacrário, sobretudo vós, sacerdotes, que sois os filhos prediletos desta mãe, que está sempre em atitude de perene adoração e de incessante reparação. Quero que, através de vós, o culto eucarístico volte a florescer em toda a Igreja de maneira cada vez mais forte. Agora deve acabar esta profunda crise de piedade para com a Eucaristia que contaminou toda a Igreja e que esteve na raiz de tanta infidelidade e da difusão de uma tão vasta apostasia. Com todos os meus prediletos e os filhos a mim consagrados, que fazem parte do meu movimento, vos deponho diante de cada sacrário da terra para vos oferecer em homenagem a Jesus como as joias mais preciosas e as flores mais belas e perfumadas. Agora, a Mãe Celeste que leva a Jesus presente na Eucaristia um número cada vez maior de seus filhos, porque estes são os tempos em que Jesus Eucarístico deve ser adorado, amado, agradecido e glorificado por todos. Meus filhos amados, com Jesus que se encontra continuamente em estado de vítima por vós em todos os sacrários. Abençoo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, como foi grande a mensagem de Nossa Senhora. E como Nossa Senhora, ela vem mostrar para nós o que nós precisamos fazer, o que é preciso ser feito na nossa vida para que a gente possa viver uma vida melhor. A gente só vamos conseguir compreender fatos da nossa vida quando a gente fazer essa comunhão com Jesus. Quando a gente fazer esse retorno, né? E esse retorno a caminho do sacrário, a oração habitual mais eficaz em nossa vida, que vai trazer então esse dom do Espírito Santo, esse diálogo que vai nos reviver momentos, né, em que a gente vai compreendendo a nossa vida, o nosso cotidiano. O que está acontecendo na minha vida
pessoal, na minha vida profissional, na minha vida espiritual, na minha vida em família, na minha vida em comunidade, na minha vida, né, como pai de família, como um membro da família, como um filho, né? Então a gente vai, tudo isso a gente vai compreendendo quando a gente abre esse diálogo com Jesus Eucarístico, porque Ele está lá. Nós não conseguimos ver porque há o véu, que Maria vai dizer, o véu da Eucaristia, ou no pão consagrado. Somente na nossa fé, porque nós não podemos então, né, deixar a nossa fé. Precisamos da nossa fé. Precisamos restabelecer também essa fé em Jesus Eucarístico para que a gente possa então compreender e ver que Ele realmente está lá. E há momentos em que a gente na Santa Missa, a gente vai ver que é preciso a gente fazer ajoelhar diante de Deus, né? Que é uma palavra que Maria fala aqui, que eu acabei esquecendo dessa palavra, mas é o ajoelhar diante de Jesus Eucarístico, diante daquele momento em que está sendo consagrado, em que o Padre, através do Padre, o Espírito Santo está descendo sobre aquele pão e ali está se transformando no corpo, sangue e divindade de Jesus Cristo. É o momento de nós ajoelharmos, prostrar diante de Deus e adorá-lo. Mas muita gente não faz isso. Muita gente não está fazendo esse momento de ajoelhar, de adorar, de pedir perdão. Quantas vezes Maria está dizendo aqui que Ele perdoa nesse momento, Ele perdoa tanto sacrilégio que a gente faz nesse momento, quantas pessoas comungam em pecados e em sacrilégio e Jesus perdoa. Mas é preciso que nós voltamos a fazer uma reflexão de comunhão, que também nesse momento de que a gente vai falar, que é participar da igreja, que é ser realmente cristão, e precisa estar sempre atento ao sacramento da confissão. É preciso também eu confessar os meus pecados com o sacerdote, para que os pecados também sejam perdoados pelos sacerdotes. Eu também preciso do sacerdote, eu não posso deixar de ir até o sacerdote para fazer essa confissão, certo? Jesus ali está lhe perdoando, está lhe dando ali também a oportunidade de você também procurar o sacerdote, de você procurar a ser cristão, a viver diante, né, dele e diante das suas ordens também que ele deu ao sacerdote de perdoar os pecados. Que a gente não pode deixar de fazer isso, de procurar a confissão, que é um sacramento da igreja de reconciliação com Deus. E depois a gente também procurar o reconciliamento com Deus através da comunhão, que é um sacramento da comunhão, que é uma união com Deus, um retorno a Deus, uma reparação. E também Maria vai dizer que nós precisamos adorar em reparação dos pecados dos outros. Fazer a nossa comunhão em reparação dos pecados dos outros. Adorar Jesus perene. Perene é um tempo perpétuo, para sempre em adoração. Começamos a adorar Jesus Cristo Eucarístico aqui, e depois na nossa ida, que Maria vai dizer que há um processo de santificação, há um processo de aprofundamento, de um caminho que vai nos levando ao céu. E se a gente continuar esse caminho, a gente vai adorar Jesus Cristo no céu. E os que ficam aqui vão também fazer esse momento de adoração, e a gente vai fazer esses vínculos. Como a gente está aqui, a gente está fazendo esse vínculo com aqueles que já estão no céu. E assim, se a gente fazer essa caminhada, também a gente vai estar no céu fazendo esse mesmo
momento de adorar o Senhor. Em um momento único que ela vai dizer no coros dos anjos, né? E na oração dos santos e até mesmo no clamor das almas do purgatório. Quanta coisa, quanta maravilha a gente vê em Jesus Eucarístico, a gente vê nesse momento de refletir, de pedir esse nosso Jesus Eucarístico, a paz, a harmonia, esse amor dele, né? E a gente vai compreendendo muitas coisas em nossas vidas, como Maria nos ensina, né? E a gente vai aprendendo a viver uma vida de santificação, de uma vida de fidelidade. E aí a gente vai compreendendo também que se a gente tem que fazer a adoração por reparação dos pecados dos outros, precisamos fazer também a adoração e reparação da própria Santa Igreja, dos padres que estão aí também num momento difícil da sua vida. Eles são padres e também são seres humanos. E a Igreja passa por um grande momento difícil de apostasia, onde a gente vai precisar orar muito pela Santa Igreja. E olha o que ela fala também na adoração dos Santos Padres. A adoração dos Santos Padres é importante porque dá testemunho. E esse testemunho vai fortalecendo cada vez mais os fiéis, os leigos, os cristãos. E que pede para que os sacerdotes façam isso. Leve Jesus Eucarístico, leve esse amor de Jesus e o amor a adorar a Jesus a cada momento e a cada instante, para que a gente possa, né, viver esse momento. Não é difícil, mas precisamos também nós leigos orar para que isso possa acontecer. A oração é o nosso combustível para uma vida a Deus, para uma vida de santidade, de perseverança, de amor, de união. Precisamos sempre estar na oração. Vamos ver o Evangelho. O que o Evangelho vai nos dizer hoje, né? Vai nos fortalecer nesse momento com Maria Santíssima. Que o Evangelho é o próprio Jesus que vem falar conosco, que desceu e que tomou todas as nossas dores, né? E que se humilhou e veio viver conosco no meio de nós. Ouçamos a leitura do Evangelho. O Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo do 5 ao 11. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um: vá, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faça isso, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé.
eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o que a gente vê nesse evangelho é a fé. E sobre essa fé desse soldado romano é que nós também repetimos na Eucaristia. Nós repetimos quando Jesus já está apresentado para nós e já está ali em corpo, alma e divindade. A gente já diz: Senhor, eu não sou digno, entreis em minha morada, mas dissei uma só palavra e serei salvo. Serei salva. Então esse momento que o centurião disse, não foi um momento simples que a gente responde automaticamente diante de Jesus Eucarístico. Não. O centurião, ele era um soldado romano, ele não tinha nenhum vínculo com o povo escolhido, com o povo de Israel. Mas quando ele viu que Jesus fazia as curas e milagres, quando ele percebeu que na Sagrada Escritura viria o Messias, ele teve fé. A fé dele foi tão grande porque quando ele compara o seu trabalho com o próprio trabalho de Jesus, já vem dizer que o próprio Jesus, ele obedece ordem de Deus. Ele está sobre as ordens do Pai. Ele está sobre a obediência do Pai. E a obediência do Pai faz com que todos obedecem a Ele. Qualquer mal, qualquer coisa que Ele disser será também dissipada aonde estiver. Ele sabia que um judeu não podia entrar na casa de um pagão. Por isso que ele disse: eu não sou digno que entreis em minha casa, mas daqui mesmo tu pode curar o meu servo. Quando ele faz esse momento, não é uma simples confissão de fé, mas é algo que sai de dentro do coração dele. Será que a gente faz isso naquele momento da Eucaristia? Será que a gente se entrega totalmente dessa forma na Eucaristia? Porque essas palavras a gente aprendeu com ele. Mas será que a gente aprendeu a ter uma fé tão grande igual a ele? Que o próprio Jesus se admirou porque ele não conhecia a palavra. Mesmo assim, ele teve tamanha audácia de dizer daqui mesmo tu pode curar. Assim como eu sou subordinado, também tem pessoas subordinadas a mim, em que eu mando, faça. Quando eu falo para um soldado, vai, ele vai, vem, para o escravo fazer, ele faça. Olha só. Ele está dizendo nessas palavras que Jesus, ali, ele é enviado do Pai. Ele obedece ao Pai, ele é subordinado ao Pai. Mas tudo que ele mandar, tudo que ele ordenar é feito, é dissipado. Por isso que Nossa Senhora vai dizer que na nossa oração eucarística precisamos fazer reparação dos pecados dos outros. Precisamos fazer em reparação da Santa Igreja, da união da Santa Igreja. Precisamos fazer esse vínculo. Se a gente não fazer esse vínculo, a gente nunca vai alcançar a graça de conhecer verdadeiramente essas palavras. Porque essas palavras não podem ser só ditas.
ela tem que ser sentida, tem que ser conhecida lá no fundo do nosso coração. Quando Jesus também ele vai dizer que virá gente do Oriente e do Ocidente e fazerá parte do reino de Deus, é exatamente porque a salvação é para todos, já não é mais só para aquele povo de Israel, já não é mais só para aquele povo escolhido, por isso que ele coloca, né, que irá assentar junto com o povo de Abraão, de Jacó e de Isaac. Será a salvação para todos os vossos filhos e filhas, que agora já não são mais povo de Israel. Então que nós possamos, né, fazer esse momento da Eucaristia, o momento da nossa salvação. Caminhar com a Virgem Mãe e caminhar com seu Filho Jesus na Eucaristia. Porque assim a gente vai conhecendo nós mesmos, conhecendo o que está errado comigo na minha vida pessoal, o que está errado comigo na minha vida pessoal, na minha vida espiritual, na minha vida familiar, na minha vida conjugal. E aí eu vou me convertendo, eu vou trazendo conversões ao meu coração, à minha vida, e eu vou me dedicando a viver um momento de santidade. E esse momento de santidade vai se transformando em testemunho. Em testemunho do que Deus é capaz de fazer na vida do ser humano. Deus é capaz de transformar famílias. Deus é capaz de transformar uma cidade inteira. Deus é capaz de transformar toda a humanidade. Através da nossa oração, através do nosso sentimento à Eucaristia, do nosso amor à Eucaristia, a Jesus Eucarístico, das nossas orações. Por isso, queridos irmãos, quando Nossa Senhora ela apareceu em Fátima, ela levou para aquelas crianças a Eucaristia. Então o anjo Gabriel levou Jesus Eucarístico e fez com que aquelas crianças aprendessem a adorar Jesus Eucarístico. Fez ali a catequese com as crianças, e depois da catequese aquelas crianças comungou Jesus Eucarístico. Lá em Caramandal, aquelas 3 jovens também comungavam Jesus Eucarístico. Olha como Jesus Eucarístico, Maria traz ele de uma forma de santificação de toda a igreja. Ela traz ele de uma forma de um Deus, não só de seu filho, mas de um Deus. Como ela adorou o seu filho desde o seu ventre, desde quando ela estava dando para ele a vida, gerando para ele, dando seu sangue, nutrindo ele de amor, de adoração. Quanta graça, quanta adoração. Então por isso que ela nos ensina, por isso que ela vem nos ensinando, e por isso que toda vez que eu vou fazer a leitura do livro, sempre tem um ensinamento com o Evangelho. Porque Maria não anda sozinha, ela sempre vem com seu filho Jesus. Nessa imagem que você está vendo aqui, ela está sozinha, mas porque ela está mostrando para você ir até o sacrário, para lá nós encontrar o seu filho Jesus. Está lá esperando por nós. Não perdemos tempo. Adoramos o seu filho Jesus. Fica a mensagem de Nossa Senhora para todos nós. O amor eucarístico nos traz a salvação, não só nossa, mas traz a salvação para toda a nossa família, por todos os que nós amamos,
Ele está lá sempre para ouvir as nossas súplicas, as nossas orações. Fazemos orações para a reparação, para a nossa família, para a nossa igreja, pelos nossos sacerdotes, pelos nossos jovens que estão aí na caminhada sacerdotal, para toda a vida consagrada também às freiras, né, de todas as congregações, todos os padres de todas as congregações, todos os monges, né, de todas as congregações que estão buscando realmente um caminho de evangelizar, um caminho de adoração e reparação pelos pecados dos outros. Que a gente possa orar por eles e juntar junto a eles as nossas orações, junto a eles a nossa adoração, para que fortalecemos sempre, cada vez mais. E aí a gente vai fazendo esse caminhar passo a passo em direção ao reino dos céus, a estar adorando Jesus lá no céu, junto com Maria Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que para sempre seja louvado.